Prezados amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, a todos. Nós temos aqui, antes que todo mundo chega e vá se ajeitando, nós temos uma mensagenzinha aqui do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. O título dela é sugestivo para nós nesses tempos: Seja forte. É verdade que, às vezes, tudo parece cair sobre você, que as soluções dos problemas se escondem, que as forças para vencer os obstáculos parecem faltar e que não há com o que se alegrar. Mas calma, antes de se dizer sem forças, sem condições, aprume o pensamento. Olhe o tanto que pode resistir, realizar-se e mãos à obra. Vá em frente, confiante de que tudo pode resolver e de que nada impedirá o seu progresso. Quem não se deixa dominar pelo desânimo, experimenta o prazer da vitória. Então, prezados amigos, nesta noite, rogamos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E nós fazemos votos e a nossa vibração também de que todos nós que viemos aqui possamos sair melhores do que entramos. Que possamos sair aliviados e reconfortados em nome do nosso Pai Celestial. E para fazer a prece de início da nossa reunião de hoje, nós vamos convidar a nossa companheira aqui da casa, Tânia Juliano, para que possa proferir. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dia de hoje, por tudo de bom que nos ocorreu. E assim, Mestre amado, te pedimos, derramai sobre nós suas bênçãos, curai nossas enfermidades, aquela mais profunda que somente o Senhor conhece. Retire de nós todo esse peso e traga para nós o equilíbrio, a paz, a perseverança de dias melhores. E assim, Mestre, rogamos que possamos sair daqui hoje melhor do que chegamos, que a nossa mente esteja sempre preservada no bem, no amor e na paz, Senhor. E assim, Mestre amado, somente gratidão. Gratidão por estarmos contigo, por termos essa fé viva em nosso coração. Nos cubra com seu manto, Senhor, e nos traga sempre essa paz, essa paz que é sempre estar contigo. Que o teu amor esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite. Vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, o item 5 e 6, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico.
O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes, para fazê-lo conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Que assim seja. Meus amigos, no dia 3 de outubro de 1804, nascia, na França, o codificador da doutrina espírita. E para que a gente possa conhecer melhor a tarefa desta pessoa, que foi Allan Kardec, que é Allan Kardec, nós trouxemos hoje a nossa companheira Renata Nunes, que é servidora pública, é trabalhadora, colaboradora nas atividades da Federação Espírita do Estado de Goiás, enquanto Centro Espírita, e ela está aqui conosco para falar sobre o codificador, Allan Kardec, o codificador. Então, fique à vontade, Renata. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando e que possamos manter esta harmonia, esta paz que já foi feita com a harmonização do ambiente. Eu queria agradecer imensamente aos colaboradores da casa que tanto me recebem tão bem, com tanto carinho. É uma alegria para mim estar aqui, para nós estudarmos juntos quem é esse codificador. E a leitura que foi feita agora no início, ela é bastante oportuna, porque ela já começa dizendo que o Espiritismo é a ciência que veio a ser revelada, é a revelação nova que foi trazida aos homens. Mas, afinal de contas, o Espiritismo, ele é algo tão novo assim, que discrepa daquilo que Jesus falava? O que é que tem de novo? Porque quando a gente fala de mediunidade, que também é um foco de estudo muito sério de Kardec, a gente sabe que existe a mediunidade desde as antiguidades, não é? E Kardec passa a estudar o fenômeno mediúnico. Então, afinal de contas, Espiritismo é ciência e veio trazer uma revelação nova. O que é, afinal de contas, a ciência? Se não algo que é comprovado. Por que eu devo acreditar nas coisas que estão sendo ditas em nome do Espiritismo? Por que eu devo ler o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que foi codificada, com seriedade? Por que tudo que está ali é tão idôneo? Por que eu devo acreditar nas coisas que estão escritas nas obras básicas? Afinal de contas, o que é a verdade? Então, para a gente entender
Que doutrina maravilhosa é essa que nós acreditamos ou que nós procuramos acreditar? Essa doutrina que nos consola, essa doutrina que nos ensina, que orienta os nossos passos, que veio relembrar para nós a mensagem de Jesus e, ao mesmo tempo, trazer mensagens novas, como o próprio Cristo prometeu. Nós vamos hoje, então, juntos, entender um pouquinho da vida de Allan Kardec e, consequentemente, da nossa obra. Da obra de Kardec, que a gente pode dizer que é nossa, porque ela é dos espíritos, né? E nós somos espíritos. Então, esta obra foi feita para nós. Quando a gente, então, vai falar de Kardec, a gente não pode deixar... Aonde que eu aponto, André? É para frente? Aqui, já deu. Obrigada. Quando a gente lembra... Quem foi Hipólito Léon Denisard Rivail? Todos nós sabemos que é o nome verdadeiro de Kardec. Esse foi o nome de batismo dele. Ele, como o senhor Fábio disse, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, lá na França. Então, ele era filho de João Baptiste Antônio Rivail, que era juiz, e filho de Jeanne Louze Duhamel, descendente de família lionesa, católica, de nobres e dignas tradições. Por que é importante a gente entender esse lado, essa descendência de Kardec? Para a gente compreender essa seriedade com que ele tratava as coisas e com o rigor. Naturalmente, ele era católico, como muitos de nós fomos, porque não é a nossa primeira existência, não é? O Espiritismo tem poucos anos de vida e nós somos milenares. Então, consequentemente, a gente já deu uma passeada no catolicismo em alguma das nossas existências. Ele também, ele recebeu a educação conforme os ensinamentos do catolicismo. Então, tudo aquilo que o catolicismo pregava a respeito de vida e de morte, ele já tinha intrínseco por força da formação desde a infância. E é interessante a gente notar a respeito do pai e da mãe de Kardec, né? O fato dele ter vindo de uma família de jurista, né? Tão voltado para as questões sociais, a questão do direito, a questão da norma. E isso influencia Kardec na hora de organizar as ideias para elaborar o Livro dos Espíritos e as demais obras. Ele é extremamente metódico, organizado. A gente observa que os livros são organizados em capítulos, subitens, né? Perguntas, respostas com parágrafos. Então, ele tinha aquela preocupação da pedagogia, da didática. Isso tudo para trazer as informações de forma organizada, de forma que a gente pudesse entender começo, meio e fim. Ele foi educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Como se já não bastasse a própria bagagem espiritual que Kardec tinha, né, de outras vidas, de outras existências, da sua índole moral. Mas ele também teve, não só como bagagem espiritual, ele teve também esse reforço na educação da família. A família era, assim, sempre preocupada com retidão do caráter e da moral. Com 10 anos de idade, os seus pais o enviaram para a Suíça a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar. Concluídos os estudos, retornou à França, fixando residência em Paris. Trabalhou como professor, escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Ele faleceu em decorrência da ruptura de um aneurisma quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. E a gente vai lembrar aqui que o magnetismo foi algo que estava, assim, começando a ser estudado. É justamente nessa época de Kardec que começam a ser descobertas, a ciência estava super descobrindo, né? Haviam muitos cientistas trabalhando nas descobertas da matéria, e especialmente do magnetismo. Então, é nessa época que começa a surgir as locomotivas a vácuo, como é que fala? A Maria Fumaça, né? A vapor.
Então, quer dizer, como é que uma água em ebulição é transformada em energia? Então, na época de Kardec também se falava muito do magnetismo, né? Quem lembra do Mesmer, que foi, depois se sabe que foi quem traz a receitinha da pomada do vovô Pedro, que a gente adora, que são distribuídas gratuitamente em alguns centros espíritas. Mesmer foi um grande estudioso do magnetismo e ele foi muito influenciado. Ele era contemporâneo a Kardec, então ele foi influenciado. Kardec foi influenciado pelos estudos de Mesmer, né? Então a questão da energia elétrica, a descoberta do átomo, dos elétrons. Então, a ciência estava avançando muito nesse sentido, o que permitiu que Kardec pudesse estudar a questão do magnetismo, matéria e espírito. Tudo isso contribuiu para que o espiritismo pudesse surgir naquela época. Ele está hoje sepultado no cemitério de Père Lachaise, em cuja tumba está escrito em francês seu lema: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Essa aí é uma fotinha para a gente ilustrar aí como é que é o túmulo de Kardec. Quem já teve a oportunidade de visitar sabe que é um túmulo extremamente simples, pequeno. E, pasmem, Kardec sequer é conhecido em Paris. Muitos parisienses, muitos franceses não conhecem Kardec. Não é à toa que o espiritismo nasceu em Paris, que era simplesmente onde era o foco da atenção do mundo. Era ali em Paris que existiam os principais filósofos, os poetas, a ciência estava avançando muito naquela região. Todo o mundo tinha o olhar voltado ali na França. Muita coisa estava acontecendo ali na França. Ele precisava ter nascido ali na França. Mas a gente nota que a espiritualidade é tão sábia, tão maravilhosa, que percebe que ali ela não se enraizou. O espiritismo não se enraizou. E traz para onde? Para onde é que as obras complementares são desenvolvidas? No Brasil, pátria do Evangelho, né? Então, a gente sabe que o espiritismo nasce ali na França, porque tinha um propósito importante para que pudesse ser ali. Mas depois é trazido todo o seu desenvolvimento para cá, para nosso querido Brasil. Hipólito Leon Denisard Rivail, com 14 anos de idade, ele ensinava os colegas menos adiantados. Isso mostra para a gente o caráter altruísta, né, de Kardec, sempre no afã de ajudar. Ele tinha isso já dentro de si. Ele já tinha essa preocupação e essa vontade de ajudar. Com 18 anos, tornou-se bacharel em ciências e letras. Não dá para comparar com os dias de hoje, né? Com 18 anos a gente está ingressando, né, normalmente nas universidades. Mas naquela época a gente há de convir que, fazendo uma comparação justa, o conhecimento que existia disponível naquela época é diferente do conhecimento que nós temos hoje, né? Então, com 18 anos, por mais que ele pudesse estar um pouco adiantado nos seus estudos, a gente nota que era bem adequado para a época. Com 36 anos, ele casou-se com Amélie Gabrielle Baudin. Uma fotinha aí para ilustrar a nossa colaboradora, que foi extremamente importante na vida de Kardec. Ela, junto com Kardec, fez a codificação. Ele leva o nome por uma questão social, ele estava à frente do trabalho, mas sem Amélie, ele não conseguiria. Ele provavelmente teria falhado na missão dele, porque ela foi quem deu todo o amparo, todo o apoio. Eles não tiveram filhos, então a dedicação da vida deles foi em favor do espiritismo, dos estudos em favor da codificação. Ele era pedagogo, foi um ativo propagador do método de Pestalozzi, lutava pela democratização do ensino público. O que é importante a gente entender aqui? Quem é da área da pedagogia sabe melhor do que eu quem foi Pestalozzi.
Pestalozzi, ele tinha todo o método, né, de ensino. E o detalhe que a gente pode, que eu aprendi na hora de fazer essa pesquisa, tudo que a gente vai explicar para alguém, seja independente do assunto, de idade, ou com quem quer que a gente esteja falando, e eu aprendi isso com o Pestalozzi, a gente começa sempre do óbvio e do básico, do início. Então, a gente começa daquilo que é do começo mesmo, do básico, e vai concatenando o raciocínio e as ideias para chegar numa ideia complexa. Então, a gente, para explicar alguma coisa, a gente não começa daquilo que a gente não parte do princípio ou do pressuposto de que alguém já sabe daquilo que nós estamos falando. Então, é muito interessante, isso ajuda muito na nossa comunicação com o nosso próximo. Não parta do pressuposto que já se sabe, né? É preciso muitas vezes falar o óbvio. Então, isso vem de Pestalozzi, e a gente nota que, como discípulo de Pestalozzi, Kardec foi muito didático na codificação. Ele tem toda uma estrutura de ideias, né? As perguntas que ele faz, ele não perde tempo nas perguntas. Muitas vezes, uma pergunta já traz intrínseco uma verdade. Quando ele coloca, por exemplo, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Tem uma diferença. Porque a pergunta induz uma resposta. Eu quero saber a natureza de Deus, né? A pergunta é essa. Então, é muito interessante a influência de Pestalozzi na vida de Kardec. Dos 39 aos 44 anos, ele manteve em sua residência cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, matemática, retórica e francês. É pouco? O que é bom a gente saber disso aqui? A gente entende que há muito tempo, desde das antiguidades, o conhecimento é um patrimônio. O conhecimento, muitas vezes, ele é velado. Não se poderia estudar, mulher estudar, escravo saber das coisas, jamais. Então, o conhecimento era algo reservado para determinada classe social. O que Kardec faz? Ele começa a ensinar todo mundo gratuitamente. Olha o avanço que ele não traz com isso. É um propósito dele com o Espiritismo proporcionar conhecimento gratuito e a quem quer que seja. Ele traz uma revolução nesse ponto. Quem quer que seja tem condições de entender, estudar e ter acesso. E essa ideia foi dada continuidade com as obras complementares, com Chico Xavier. Quantas obras do Chico, se não me engano, todas, salvo engano, estão inteiramente disponíveis de forma gratuita na internet. Nós não podemos alegar falta de acesso. Então, essa preocupação de esse conhecimento amplo, acesso irrestrito, gratuito, era muito importante que fosse assim. E ele teve essa preocupação. Nesse período, preocupado com a didática, ele elaborou um manual de aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas. E ele falava francês, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Bom, eu mal falo português. Eu fico imaginando o que é uma pessoa tão sabida, né, com conhecimento de tantas línguas, e olha o tanto que foi importante ele conhecer várias línguas para o trabalho da codificação, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? Porque as verdades espirituais, elas pipocavam em vários pontos do globo terrestre. As mesas girantes que deu início à curiosidade de Kardec e de muitos outros, ela começa a surgir de forma em massa. Os espíritos atuam em massa em diversos pontos, em diversas cidades diferentes. E como Paris, a França, né, ela era o centro das atenções do mundo, Kardec concentra ali e reúne ali e começa a editar a Revista Espírita como um ponto em comum para receber correspondências e comunicar-se com as demais pessoas do resto do mundo. Então, a Revista Espírita teve muita importância, porque era ali que eram colocadas as questões para serem debatidas entre as diversas pessoas interessadas no mundo inteiro.
Com 58 anos, ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, quando encontrou o magnetizador Sr. Fortier, a quem conhecia desde muito tempo. Somente em maio de 1855, o professor Rivail aceita o convite do Sr. Fortier para presenciar o fenômeno na casa da senhora Plenemaison. Meus irmãos, apenas com 50 anos de idade, Kardec começa a missão dele. Então, para nós que estamos aí nos 20, nos 30, nos 40, sabendo o que vai fazer da vida, acalme-se, né? Tudo tem a sua hora. Isso aqui trouxe muito consolo para mim, que eu pensei, bom, o que eu vim fazer aqui, né? Não, calma, tudo se ajeita, a gente sabe que tem um propósito espiritual na vida de cada um, né? Ele começou a missão dele com 50 anos. Foi preciso que ele estudasse tudo aquilo, conhecesse várias línguas, tivesse toda aquela preparação para ter êxito na missão de codificar. Ele percebe, então, que havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Então, para muitos, o fenômeno de uma mesa subir, descer, girar, atender um comando, aquilo para muitos era diversão. Existiam casas de diversão especializada. Hoje vai ter uma mesa girante. Hoje vai ter isso. Então, assim, brincavam-se com um fenômeno que ninguém sabia o que era, só sabia que a mesa subia e descia. É claro que muitas pessoas ignoravam, outras tinham medo. A gente não, né? Se uma mesa agora subir e descer, está tudo certo, né? A gente já entendeu o que significa, não é assim? Não é? A gente não tem medo mais disso, porque a gente já entendeu que é uma questão de magnetismo, não é? Às vezes a gente está dentro de casa, um copo mexe, as coisas saem do lugar. Não é normal. A gente já entendeu que isso é mediunidade, que isso é fluido magnético, o fluido que nós emanamos. Então, não tem motivo para a gente sair correndo, para ter medo. Pois é. Naquela época, Kardec achou curioso o fenômeno, só que como ele, claro, que para um plano espiritual que ele já tinha na vida dele, ele sabia que no íntimo aquilo ali tinha algo de muito curioso, mas ele tinha uma preocupação muito grande com a moral. Vejamos como que Kardec tira toda uma literatura moral de um fenômeno físico. Então, peraí, se a mesa gira e atende comando, a gente pode fazer perguntas para ela. Mas a mesa não tem cérebro. Ele estudava anatomia. A mesa não tem cérebro. Como que ela pensa? Então, tem alguma coisa por detrás da mesa. Não é a mesa que responde, é alguma coisa. Então, ele vai investigando até concluir que eram espíritos que conduziam. Eram espíritos que respondiam as perguntas. Eu vou me adiantar aqui, por causa da hora, porque eu quero chegar na parte da codificação. Então, só para a gente entender essa partezinha, ele tinha uma preocupação com precisão, profundeza e lógica. Ele conduzia o raciocínio, a investigação nesse sentido, sempre colocando bom senso, colocando a intuição em prática. Em 1855, através da médium Baudin, Rivail toma conhecimento da existência do espírito protetor dele, que era quem? O espírito da verdade. O que o espírito, essa frase, espírito da verdade, nos faz recordar? Não era Jesus que falou? Que viria o espírito da verdade e ficaria conosco? Que viria o Consolador e ficaria conosco até o final dos tempos? E não seria, então, o Espiritismo a terceira revelação? É assim que é considerada, a terceira revelação. Então, assim, não me recordo de ter lido isso em algum lugar, mas há algumas pessoas que dizem que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Tanto é que Kardec, ele tinha 15 minutos por mês em contato, ele tinha contato com o Espírito da Verdade 15 minutos por mês. Como que deve ser, então? Que maravilha, ou a dificuldade do plano espiritual fazer com que Jesus pudesse ter contato com Kardec para garantir a lisura da codificação.
Eu, particularmente, comecei a acreditar muito mais no Livro dos Espíritos e nas obras básicas depois que eu li isso. Porque não tem nada ali que não passou pelo crivo de Jesus. Por mais que diversos espíritos, uma pleiade de espíritos que se dá o nome de Espírito da Verdade, por mais que a gente saiba que diversos espíritos colaboraram com a codificação, quem estava no topo guiando todo mundo? Jesus. Então isso faz com que a gente tenha mais segurança, faz com que a codificação fique mais acreditada, porque ela foi feita de uma forma muito séria. Então, o que Kardec também usava? O método de observar, comparar e julgar, que são critérios de um verdadeiro cientista. Por isso, a leitura inicial falava para a gente que Espiritismo é uma ciência. É uma ciência. Ciência no sentido de utilização de método para se buscar a verdade. A verdade, ela não pode ser verdade só aqui, para nós, nesse centro espírita. Ela tem que ser verdade em qualquer centro espírita, em qualquer ponto do globo terrestre. Então, para isso, eu preciso ter certeza. Quando eu falo que a lei da gravidade é uma lei, ela é só aqui em Goiânia ou é lá no Japão também? Então, esse é o mesmo raciocínio. Ela existe lá no Japão, nos Estados Unidos, ela existe em qualquer ponto do globo terrestre, atua na vida de todo mundo e funciona da mesma forma. Então, isso é ciência. Aquilo que é verdade num lugar é verdade em qualquer lugar. Por mais que a gente não acredite, muitos de nossos irmãos não acreditem em espírito e muitos nem acreditam em Deus, e Deus não deixa de existir porque eles não acreditam. Deus não deixa de atuar na vida desses irmãos porque eles não acreditam. Então, da mesma forma, Kardec buscava a verdade. E para a gente apurar a verdade, o que ele fazia? Observava, comparava e julgava. E a gente vai ver a questão dos métodos daqui um pouquinho. Essa informação eu considero muito importante. Mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho da comparação, da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Primeiro Livro dos Espíritos com 501 questões e atualmente está com 1019. Ok. Depois ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. O que é importante aqui a gente entender? Ele não trabalhou sozinho. A mesma pergunta, o que é Deus, que abre o Livro dos Espíritos, ela foi feita em vários grupos espíritas em diversas localidades diferentes. E depois ele comparava as respostas, analisava, para depois entender o que era verdade. Então as respostas elas se convergiam. Imagine os senhores recebendo respostas de várias partes do globo terrestre em línguas diferentes, com o mesmo conteúdo. Era verdade ou não era? Não poderia ser considerado uma verdade? Pois é. Essa partezinha aqui eu trouxe só para ilustrar a questão cronológica de fatos. Quando começou a Revista Espírita, a sociedade que foi construída, que foi criada por Kardec. Aí veio depois uma parte do Livro dos Médiuns. O livro O que é Espiritismo também foi de Kardec. Veio depois o Livro dos Médiuns. Ele tem outros livros que ele edita. Esse aqui é só para mostrar. O primeiro título que foi dado ao Evangelho segundo o Espiritismo era chamado Imitação do Evangelho. Já pensou a gente abrir aqui hoje? Nós vamos ler o livro Imitação do Evangelho. Aí não caiu bem. Foi um editor dele, muito amigo dele, que sugeriu. Não, Kardec, esse nome não está legal, não. Evangelho. Segundo o quê? O Espiritismo. Aí ele adota e ele recebe com muito carinho a crítica ao nome que ele tinha dado originalmente e muda o nome do livro. Depois vem o livro Céu e Inferno, Gênese, né? Obras póstumas. Isso aqui é para mostrar todas as obras, mas lembrando, nem todas são obras básicas. Nem todas compõem o Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras que nós vamos ver. Aqui
é só para a gente ilustrar alguns personagens que participaram, que colaboraram, ainda que eles não fossem contemporâneos à época de Kardec, eles foram construindo o caminho para que Kardec pudesse receber aqueles estudos, aquelas informações e conjugar com as evidências que estavam sendo apuradas na época para poder dar seriedade, para ele poder conduzir o trabalho da codificação de uma forma científica. Então, assim, lá no capítulo 29 do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel traz uma mensagem linda que ele fala: a fase do aviso, a fase depois da chegada e a fase final do período da codificação. Então, a fase do aviso, Emmanuel está querendo dizer para nós assim: olha, em 1868 a 1772, muito antes de Kardec nascer, tinha esse Emanuel Swedenborg lá na Suécia. Ele era um profundo pesquisador da ciência. Ele começa, depois que o pai dele morre, ele começa a aprender a dissecar cadáver para descobrir a alma. Ele queria entender, ele sabia que existia a alma, que existia espiritismo, porque o catolicismo já falava disso, né? Já falava da alma. Então, ele queria a comprovação científica da alma. Ele começa dissecando cadáver para ver se descobria lá dentro a alma. É claro que o não favorece também para a ciência, certo? Eu sei que não é assim, então eu não preciso mais estudar o que já foi descoberto que não é. Então, o erro também faz parte, né? O erro faz parte do acerto. Então, o Swedenborg, ele teve uma participação importante. Ele era muito focado na ciência. Depois teve esse Andrew Jackson Davis, lá nos Estados Unidos. Isso aqui é para mostrar. Seria muito interessante se a gente tivesse tempo para estudar a biografia de cada um. O tempo não nos permite. Então, fica aqui só as menções. Isso aí é para a gente comparar a data e os locais. Ali na Suécia, ali nos Estados Unidos. Aí vem a fase da chegada, quer dizer, em massa, os espíritos no globo terrestre inteirinho. Aparecem as mesas girantes nos Estados Unidos, com a família Fox, as 3 irmãs, que é o famoso caso do fenômeno de Hydensville. Seria muito bom se a gente pudesse adentrar nisso, é interessante essa história. Aí, lá na Inglaterra, tem o Daniel Douglas Home, que ele levitava. Ele levitava andares. Ele podia estar num andar bem alto, ele aparecia na janela do lado de fora. Então, assim, muita gente não entendia o fenômeno, achava que ele era um charlatão, enfim, mas ele teve uma participação importante também, né, para comprovar o magnetismo, para comprovar, né, a questão do magnetismo, do fluido. Tem os irmãos Davenport, que eles também começavam brincando, se divertindo com os fenômenos. A Florence Cook teve uma importância muito assim grande, porque ela materializava, ela tinha fluido, plasma, ela doava muito plasma para favorecer os fenômenos de materialização. E ela doa fluido para materializar uma determinada pessoa que tinha morrido há pouco tempo, que era Kate. Se não me engano, não lembro o sobrenome, era Kate. Eu sei que a Florence Cook, ela teve uma contribuição muito grande, porque ela foi muito estudada pela potência de doação de fluidos que ela tinha. Então, isso favorecia muito os fenômenos de efeito físico, de materialização de fluido, né? E Eusapia Paladino, também na Itália. Aí Kardec, o Emmanuel termina esse capítulo 29 do livro Seara dos Médiuns dizendo assim: como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente. A gente está falando aqui de cronologia de datas históricas, dias e horas, né? Pois é, mas existe também a cronologia da mente. Ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso, milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências. Para que tudo isso, né?
Para que tantos fenômenos? Para que tanta comprovação? Para chegar aonde nós estamos hoje, estudando a parte moral da doutrina. Então, foi necessário que pudesse ser pesquisada a parte científica, para que pudesse se constatar a existência do espírito, para que, quando um médium psicografasse, não se atribuísse a ele a mensagem, porque a mensagem não é dele, ele é meio. Então, foi importante que houvesse tudo isso para trás, fenômenos e tudo mais, para que a gente pudesse hoje acreditar na existência dos espíritos. Hoje, os fenômenos de efeito físico não existem muito e nem são mais necessários. Isso aconteceu naquela época porque tinha uma finalidade específica. Hoje nos cabe o quê? Estudar a parte moral do trabalho que já foi realizado naquela época, né? Anteriormente. Aqui, só para dar mais uma pincelada dos personagens que contribuíram. Nicolas Camille Flammarion, François-Marie Gabriel Delane, na França, Léon Denis, muitos de nós já conhecemos, e Ernesto Bozano. Então, temos aí 3 franceses e 1 italiano. Há quem diga que, se Kardec tivesse falhado na sua missão de codificar, muito provavelmente algum deles estaria sendo preparado pela espiritualidade para poder dar continuidade ao trabalho de Kardec, se ele tivesse começado e não terminado. Então, todos eles ali, olha como trabalha a espiritualidade, né? Sempre com precaução e segurança. E quando existe uma pessoa missionária, essa pessoa nunca está sozinha. Sempre existe alguém para dar o impulso, o apoio, a bagagem, sempre tem o amparo, né? E nós não somos missionários, de uma certa forma? Isso aqui é para ilustrar isso. Nós temos as nossas obrigações, né? Aqui, meus irmãos, é só para a gente falar da parte científica. O que é método, o que é metodologia, o que é método dedutivo, porque isso aí contribuiu bastante na hora de Kardec elaborar as perguntas e obter as respostas. Quando eu falo, por exemplo, método dedutivo, ele usa a racionalidade, parte da análise geral para particular. Por exemplo, todo homem é mortal. Eu posso partir dessa premissa? É mortal? Todo homem é mortal? Alguém tem dúvida disso? Então, quer dizer, se eu parto da premissa de que todo homem é mortal, eu estou partindo de uma premissa verdadeira. Ela é uma premissa maior, geral. Aí eu venho, Pedro é homem. Premissa menor. O que eu posso concluir? Pedro é mortal. Não existe uma sequência de ideias lógicas. Eu parto de premissas para concluir alguma coisa. Agora, só brincando um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado com as informações. A gente tem que usar sempre o critério da averiguação, da crítica, em tudo que a gente lê. E não é só no espiritismo, em qualquer coisa, né? Por exemplo, quando eu falo assim, Steve Wonder é cego, ok? Verdade? Steve Wonder é cego. O amor é cego. Há quem diga que sim, né? Deus é amor. Deus é amor? Conclusão. Steve Wonder é Deus. Está certa a conclusão? Não. Tem lógica? Não. Muito cuidado, então, com isso. Eu partindo de premissas, talvez verdadeiras, mas um raciocínio que não me conduz a uma lógica. Veja que interessante o método dedutivo. Kardec teve esse cuidado. Porque a gente vai ver que ele usava métodos de investigação científica, que era o raciocínio lógico e a intuição, a sensatez. Só a título de ilustração, método indutivo. Pedro é mortal. João é mortal. José é mortal. Carlos é mortal. Ora, Pedro, João e José e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Vejam como o raciocínio é inverso, né? Então, ok. É a mesma coisa quando a ciência, quando nós vamos apurar, por exemplo, a qualidade de um arroz. Se é tipo 1, tipo o quê?
Será que todo mundo olhou para aquele arroz, o pacote inteirinho de arroz, a gente precisa analisar ele todo? Não. O método indutivo é eu partir do pequeno para concluir o grande. Se eu olho um punhadinho de arroz, eu falo assim, ele é tipo 1, ele é tipo isso, tipo aquilo, né? Eu não preciso analisar o pacote inteiro. Então, isso é método de investigação científica? Sim, é método. Existe também o experimental. Esse experimental a gente vê muito nas crianças, né? Que nos experimenta. A criança não tem que provar, tem que ver que é bom, que é ruim, essas coisas. Então, a gente vê também a ciência usando o método experimental. Por exemplo, quando vai fazer um experimento em ratos, retira uma substância para ver como que o rato comporta. Injeta uma substância para ver qual é o efeito daquela substância no rato. Isso é método experimental. É método científico. Isso tudo para dizer o quê? Qual foi o método de Kardec? Razão, como ensina a ciência, bom senso, como nos mostra a intuição. Aqui, só para ilustrar para a gente alguns diálogos que ele tinha com o Sr. Fortier, que apresenta para o Kardec, né, a questão assim, como que Kardec ele sempre tinha prudência, como ele era prudente nas análises. Chegaram para ele e falaram, tem ali umas... você sabia que é possível magnetizar mesas também? Olha só, com efeito muito singular, mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível. Por que Kardec não se surpreendeu com o fato de ser possível magnetizar uma mesa? Porque naquela época já se estudava o fluido magnético, desde Mesmer. Então, quer dizer, já existia um estudo, já tinha pessoas mostrando que existia magnetismo. Então, ele não estranhou com isso, não. Mas, depois foi falado para ele. Mas você sabia que é possível perguntar para a mesa? Opa! A mesa não tem cérebro. Então, como é que isso aí pode ser um conto da carochinha? Ele não acredita de início. Só depois de muita insistência de convite de amigos que ele vai a uma reunião mediúnica, observa o fenômeno e começa a se interessar. Então, a gente só voltando um pouquinho no tempo. Ele conclui pela existência dos espíritos e um fato. Não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. É a teoria que veio para explicar o fato. Contra fatos não há argumentos. Então, toda a doutrina espírita está embasada na lógica, no fato, na busca da verdade. Aqui é só para falar da questão do método racional indutivo, a questão moral, isso aqui é muito importante. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que a rigor deve transformar o indivíduo para melhor. Daí Kardec afirmar, o mais belo do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Meus amigos, muitos dizem que a doutrina espírita ela é progressiva, progressista. E alguns ousam dizer de forma lamentavelmente, não sei nem a palavra, mas assim, lamentável. Porque falar que a doutrina espírita está ultrapassada, sendo que nem conhece. Se conhecesse, não diria isso. Não tem como dizer que a doutrina espírita está ultrapassada, ainda que ela permita avanço. O avanço vai se dar com, eu tenho isso, mais isso, e não só isso. E não excluindo aquilo que o Espiritismo já trouxe, que já sedimentou como verdade. Então, quer dizer, ela é progressiva no sentido, ela tem espaço para soma, não para ser excluída. Por quê? Porque o lado moral que o Espiritismo traz é invulnerável. Aqui, agora sim, chegou na parte que eu mais queria. Depois que eu comecei a entender a estrutura da codificação, ficou muito mais fácil estudar e acreditar. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro codificado, certo? Ele é dividido em 4 partes: causas primárias, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, leis morais, que vai falar das 10 leis, e das esperanças e consolações. O Livro dos Espíritos, ele é a base das outras 4 obras. Então, por exemplo, lá nas causas primárias, é sintetizado, é trazido em poucas perguntas, algo que é desenvolvido completamente por Kardec no livro A Gênese.
Então, quando a gente vai estudar a Gênese, primeiramente a gente deveria estudar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, para depois estudar a Gênese. Quando a gente vai ler o Livro dos Médiuns, a gente tinha que estudar primeiro a segunda parte do Livro dos Espíritos antes de estudar o Livro dos Médiuns. A parte do Evangelho, primeiro, está lá no capítulo 3 das Leis Morais do Livro dos Espíritos. Olha como tem correspondência. O Livro dos Espíritos é sintetizado e depois as ideias são desenvolvidas nas outras 4 obras. E aí, por último, das Esperanças e Consolações, está lá o Céu e o Inferno. Poucos conhecem esse livro maravilhoso. Poucos. Infelizmente, ele quase não é estudado. Infelizmente mesmo. Porque ali traz relatos de espíritos de diversas categorias que ele classifica. Tem relatos de espíritos felizes, tem relatos de espíritos medianos, de espíritos suicidas. Como que é lá do outro lado depois que a gente suicida? Como que os nossos irmãos suicidas estão enfrentando a situação? Quais são as esperanças que cabem a eles? Gente, esse livro é lindo e deveria ser mais lido, mais estudado. Ele é muito consolador, muito. Ele é dividido em 2 partes. A parte teórica, que ele vai falar dos anjos, dos demônios. Ele faz uma análise crítica do que o Espiritismo entende, do que as igrejas entendem em termos de anjos e demônios, o que é céu, o que é inferno, onde é que está o céu, onde é que está o inferno. Então, assim, é um livro que para mim tinha que ser o primeiro, né? Mas é claro, opinião pessoal. E aí, isso aqui é obra básica. Isso aqui, de todos os livros que Kardec codificou, aliás, que ele editou em nome próprio ou com o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele muda, ele coloca o pseudônimo para dizer, a obra não é minha. Né? Ele coloca Allan Kardec para dizer, não é o professor que está escrevendo, porque ele tinha livros próprios. É a obra dos Espíritos, é a obra que cabe, que pertence, que foi feita para nós. Então, isso aqui é obra básica. Saiu disso aqui, não é obra básica, é obra, mas não é básica. E o próprio nome diz básico, porque começa ali. Então, para a gente entender Espiritismo, a gente tem que começar com o Livro dos Espíritos. A gente tem que ler alguma dessas obras, e não assim sair aventurando por obras, sendo que a gente não tem nem a base para ter critério de comparação. Como é que eu vou pegar um livro que se diz espírita, que só o fato de ser psicografado não quer dizer que é espírita? Como é que eu pego um livro desse e vou falar que eu acredito que aquilo ali é espiritismo, se eu não sei o básico? Qual é o meu parâmetro de comparação? Então, isso aqui é obra básica. Só a título de exemplo, as obras complementares, né? O Livro dos Espíritos, vem Chico depois desenvolvendo as ideias com Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. E aí vem a correspondência, a Gênese com o Consolador, o Livro dos Médiuns com Seara dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo com o livro O Espírito da Verdade e livro Céu e Inferno correspondendo com o livro Justiça Divina. Então, nós temos ali uma correspondência de obras básicas com as obras complementares. Fica também a título de sugestão de leitura a série André Luiz, são 16 obras da coleção no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual. A coleção Fonte Viva de Emmanuel, para quem acha que espiritismo não estuda, o espírita não estuda Bíblia, lê do engano. A gente tem que ler a Bíblia, a gente precisa entender o que está lá. Kardec, Emmanuel traz para a gente esses 5 livrinhos aí, todos são trechos tirados da Bíblia e com a visão espírita, que Emmanuel traz a mensagem espírita. Muito legal para fazer culto no lar. Fica aí como sugestão. Os romances históricos de Emmanuel, que é uma sequência de 5 livrinhos também. Todos eles trazem ali uma vida do Emmanuel, traz umas histórias assim muito legais também, que tem correspondência com as obras básicas. Isso tudo para quê? Para que essa trabalheira toda dos espíritos, para quê? Lá na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, se está tudo na nossa consciência, para que essa trabalheira desses missionários todinho? Aí, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar?
ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Nós estamos recebendo, desde os primórdios da humanidade, missionários, o tempo todo, reforçando a ideia do amor, reforçando a ideia do perdão. Todos eles trazem essas premissas básicas do amor e do perdão para a gente lembrar, porque a gente acaba esquecendo. Aí, pergunta 919, qual o meio mais prático e eficaz de melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, o conhece-te a ti mesmo não é só saber qual é a comida que você gosta, qual é a sua cor preferida, como você gosta de se vestir. Existem o conhece-te a ti mesmo das questões pessoais. Como eu me porto diante de uma fechada no trânsito? Mas também, quando eu conheço as leis de Deus, isso faz com que eu faça melhores escolhas na minha vida. Se eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter como consequência aquilo, cedo ou tarde, isso me faz repensar nas minhas escolhas. Vai chegar ao ponto que nós seremos tão conscientes que a gente vai poder escolher a nossa própria encarnação. Qual é a prova que você quer ter hoje? Hoje, nesses próximos 90 anos? Então, o conhece-te a ti mesmo faz com que a gente faça melhores escolhas. Eu prometi para os colaboradores que eu não ia extrapolar o tempo, porque eu me empolgo com esse tema, mas a gente já está encerrando, tá? A gente tinha um vídeo para passar, é um vídeo de 12 minutos do Raul Teixeira. Eu vou deixar para a coordenação, porque o nosso tempo realmente está no limite. Então, que fala da importância das obras espíritas e do perigo que é a gente acreditar em tudo que a gente lê. E aí ele traz uma mensagem que ajuda a gente no nosso critério de escolha e no nosso discernimento. Essa é a palavra, no nosso discernimento. Então, eu queria só deixar essa mensagem final. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, que foi o critério de Kardec. Ainda que a gente negue 1000 vezes, é preferível do que aceitar uma mentira. Tá certo? E a partir do momento que a gente já entendeu o que é verdade, pronto, a gente se delicia com ela. Eu peço desculpas pela celeridade da fala, tá? Eu sei que é muito conteúdo, mas eu estou muito satisfeita de poder estar aqui trazendo isso para vocês, porque foi um tema que fez toda a diferença na minha vida. E eu espero que faça na de vocês também. Muita paz a todos. Então, nós queremos agradecer a você pela presença aqui hoje conosco. Já veio de outras vezes, né? E de vez em quando alguém fala assim, aquela moça, chama ela, tal. Né? Muito importante. E nos trouxe hoje um conhecimento desse grande desconhecido que nós já sabemos. Pouca gente sabe. O que nós sabemos de Allan Kardec é assim: quando a gente comenta com alguém que é espírita, aí a pessoa fala assim, é daquele lá ou é kardecista? Aí a gente lembra do Kardec, né? Mas a gente lembra primeiro do outro. É que faz macumba, que faz isso, que faz aquilo? Ah, se for, eu não quero. Mas o conhecimento que a Renata nos deu hoje vai fazer com que a gente saiba, em qualquer lugar, o trabalho que foi da espiritualidade benfeitora, com as bênçãos de Deus, nos dando esses conhecimentos. Daí fica o lembrete do que ela falou para nós. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Quem não leu o Livro dos Espíritos está assim sabendo muito pouco, né, da doutrina espírita. E depois que começa a ler, gente, é o seguinte, é uma pergunta atrás da outra, e a gente vai identificar aquelas perguntas que você tinha na cabeça e que ninguém nunca tinha respondido. Então, nós agradecemos a atenção de vocês nesta noite de hoje, agradecemos a Renata, que Jesus possa abençoá-la, que cada vez mais você possa trazer para nós esses conhecimentos, né? E também, nessa tarefa de divulgar a doutrina espírita, possa ter também muito êxito, falando para todos nós desses conhecimentos tão importantes para a nossa vida, porque são conhecimentos de vida.
E agora nós vamos passar o pedido do passe, a fluidificação das águas que está aí conosco agora, nesse instante. Vamos... Vamos então... Chegou o momento de nós colocarmos em prática esses conhecimentos todos, que é justamente a existência da espiritualidade, onde os espíritos vivem, de onde eles vieram e para onde eles voltaram. E nesse sistema aí, nós estamos aqui hoje, agora, toda quarta-feira, pedindo as bênçãos de Deus para todos nós, que ilumine a nossa mente, o nosso pensamento, porque o corpo fica, mas aquilo que a gente conhece continua para sempre. Então, contamos com a ajuda e com a presença do nosso Mestre Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima, a mãe que Jesus elegeu para todos nós. É diferente o amor de Jesus, o primor da nossa vida, mas o amor de mãe, da nossa Mãe Maria Santíssima, é muito importante, porque ela sabe, como Jesus também sabe, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas necessidades. E aqui pedimos a Ele e a ela, junto com os espíritos amigos aqui desta casa e de todos nós, para a nossa saúde, para a tranquilidade da nossa mente, para resolvermos os problemas que a Terra está nos oferecendo nesse instante, que tem um fim de aprendizado para os nossos espíritos. Ajuda, Senhor, na nossa caminhada terrestre. Todos somos aprendizes, todos estamos aprendendo alguma coisa. Nos dê saúde, que é a força necessária para enfrentarmos todas as dificuldades. Nos dê a fé e a confiança, e que nesta hora a água que se encontra conosco possa receber as luzes do medicamento espiritual que há de nos minorar a dor, de dar a paz ao coração e abrir os nossos caminhos para o bem e para a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.